E é com fé, com determinação, com certeza, com alegria que a gente vai. Amém, igreja? Em nome do Senhor Jesus, senão a gente não recebe nada. Senão a gente fica somente chupando o dedo. E Deus, Ele quer o quê? O milagre acontecer na tua vida, a cura acontecer, a libertação. Amém, igreja? Mas muitas vezes a gente acaba se atrapalhando. E onde que mais o ser humano se atrapalha? É sentimento. E hoje você vai aprender a como se livrar disso. Amém? Se você fizer tudo conforme Deus está te ensinando, você sai disso. Amém? É fácil e descomplicado, então não vamos complicar nada. Deus ele vai te ensinar hoje. Graças a Deus. Abre lá em Marcos 5. Marcos, capítulo 5, versículo 22. Amém? Diz assim: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, ou que está prestes a morrer. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que a sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Amém, igreja? Então, esse dos principais da sinagoga, esse homem chamado Jairo, ele estava com um problema em casa. A filha estava prestes a morrer, só que ele ouviu falar de Jesus. Aí ele pegou e foi até Jesus, e pediu: Senhor, impõe as mãos da minha filha, porque com certeza vai ser curado. Ele creu e confiou, e Jesus, ele foi com ele. Viu a determinação daquele homem e foi com ele. Só que aí no meio do caminho, o que aconteceu? Depois você pode ler aqui mais para frente. Enquanto Jesus estava indo, uma grande multidão também estava indo com ele. Aí teve a mulher do fluxo de sangue, que ela chegou assim: ai, quem sabe Deus hoje, Jesus ele pode me curar hoje. Foi assim que ela chegou? Ai, coitadinha de mim, preciso tanto, né, de ser curada hoje. Será que ele vai atentar para mim? Foi assim? Não. Ela ouviu falar de Jesus e foi o quê? Com fé e determinação, sabendo, assim como você louvou no início da reunião. Ela foi com fé, determinação, sabendo que ele era a cura. Que somente tocar nas vestes dele, ela seria curada. Amém, igreja? Aí ele foi, né, fez a cura, e Jairo lá com ele. E a filha dele prestes a morrer. Aí vai lá no versículo 35. Estando ele ainda falando, o Jairo, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Por que cansas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse a Jairo, o principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Aí o que Jairo ele fez? Será que ele pegou e se entregou por aquela notícia? Ah, agora não adianta mais, já era, acabou tudo. E começou a chorar, começou a pegar e se render, muitas vezes, à lamentação. Se o Senhor não tivesse curado essa mulher, talvez teria dado tempo, mas agora, olha, já não vale mais nada, não tem mais tempo. A minha filha morreu, agora eu nem precisei mais, agora acabou tudo. Ou ele ouviu o que Jesus ele falou: Não temas, crê somente. Eu sou a vida, eu sou o Todo-Poderoso. Amém, igreja? E ele, da mesma forma, ele te diz hoje: Não temas, crê somente. Não se entrega para os teus sentimentos, não se entrega para o teu desespero, não se entrega porque as pessoas estão falando ou deixando de falar. Você está com quem? Com Todo-Poderoso, que acabou de fazer uma obra tremenda na mulher do fluxo de sangue, mas tantas outras maravilhas que esse homem já havia ouvido falar. E é esse Jesus que está juntamente com você. Então não temas,
crê somente. Amém, igreja? Aí no 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Amém, igreja? A multidão estava ali, falando: tua filha morreu. Não tem mais jeito não, acabou. Aí o que Jesus ele falou assim? Não, pode ficar aí. Vem somente Pedro, Tiago e João. Esses que criam com quem eles estavam, com Todo-Poderoso. Amém, igreja? Aí ele chegou e tinha um monte de gente lá, chorando a morte da menina. Aí ele falou assim: não, sai. Esses saem. Entra somente o pai, que estava crendo e confiando, a mãe, Pedro, Tiago e João, que criam, eram discípulos e sabiam com quem eles andavam. Amém, igreja? Só estes que entraram e viram o milagre acontecer. Aqueles que estavam dando risada, aqueles que choravam, pranteavam, estavam todos envolvidos em emoções, sentimentos, o que os olhos naturais estavam falando, ficaram para fora. Precisaram sair. Foi ordem do Senhor Jesus. Não, estes saem. E como que está sendo na tua vida? Você está permanecendo lá juntamente com Jesus e vendo o milagre acontecer? A cura? O ressuscitar do morto? Ou muitas vezes você está ficando pelo lado de fora? Por quê? Porque muitas vezes tanta emoção, tanto sentimento, tanto pranto, tanta lamentação, tanta murmuração, ou muitas vezes rir, muitas vezes por algo que o Deus do impossível ele pode fazer, e você está precisando ficar do lado de fora? Ou a tua posição está sendo o quê? Você está participando ali. Você está sendo como Pedro, Tiago e João. Você está sendo como o pai da menina que ouviu ali a multidão, viu o povo chorando, mas creu, confiou. E creio que foi a tal sabedoria que esse homem utilizou, Jairo, que a mãe também esteve junto. Amém, igreja? Olha só que tremendo e maravilhoso. E vamos ver aqui no 41 o que aconteceu. E tomando, 41, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Amém, igreja? A menina ressuscitou. Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe participaram, porque não estavam envolvidos em sentimentos, não estavam envolvidos em emoções, não estavam ali chorando, não estavam ali muitas vezes tendo a incredulidade de quem estava lá. Amém, igreja? Mas eles precisaram ficar para fora. E você, como que muitas vezes você está lidando com determinadas situações? Agora que é o ponto, né, da pregação, porque olha como o sentimentalismo, como que a emoção, ela atrapalha. E é o que mais atrapalha a vida do ser humano. Lá no céu, o que aconteceu quando o Lúcifer, o que mexeu nele? Não foi o sentimento? Nossa, mas estão louvando a Deus, mas eu também sou tão formoso, eu também canto. Eu ministro, eu que faço esse louvor todo para o Altíssimo, eu posso ser igual a Ele. Não foi um sentimento que mexeu? O ego começou a mexer? Aí quando ele chegou e começou a falar ali, né, com todos os demais anjos do Senhor, 1/3 virou demônio, caíram junto com ele, porque ouviu a lábia, da forma que ele chegou. Está vendo? Olha lá o Altíssimo. Começou a colocar em dúvida.
Aí, muitas vezes, né, chegou ali no coração daqueles anjos ali. Nossa, é mesmo. Nossa, estou fazendo papel de bobo. Nossa, não é verdade, não. Não foi sentimento também? Inferioridade, ou tipo, nossa, eu estou fazendo papel de bobo, eu estou acreditando, mas, nossa, eu também posso ser importante, assim como o autismo. E começou a mexer e a confundir tudo. Começaram a o quê? A se embriagar. E foram expulsos. Foram expulsos lá do paraíso, lá do céu. Foram expulsos. E agora, trazendo aqui para a terra, quantos homens e mulheres de Deus não caíram? Não se desviaram? Não perderam a promessa por causa de sentimento? O Moisés, quando ele pegou e desceu e viu tudo aquilo que estava acontecendo com o povo, o que ele fez? Quando o povo ele fez ali, né, o bezerro de ouro, ele se indignou. E o que ele fez? Ele pegou com aquela indignação, ele acabou quebrando as tábuas que estavam na mão dele. Aquilo que estava nas mãos dele, que Deus ele deu nas mãos dele, ele quebrou. Ele jogou ao chão. Por causa do quê? De um sentimento, de uma indignação. Eles acabaram sendo embriagados. Sansão, quando caiu com a Dalila, ela brincou, foi brincando com ele. Ele começou a brincar. E o desejo, toda aquela coisa foi envolvendo ele. Quando ele percebeu, ele já estava preso pelos filisteus, escravo, estava ali sem força e sem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo ele se retirou ali da presença de Sansão. Amém, igreja? Então, olha como o sentimento ele atrapalha. Toda vez que a gente acaba o quê? Se embriagando, se entregando, se deixando levar por todas essas coisas, que nem o Caim. Caim, o pecado jaz à porta. Sobre ele, deve dominar. Ele dominou? Ele se entregou. Aquele momento ao ódio, à raiva. E o que aconteceu? Ele matou o irmão. Então, para você ver como que muitas vezes a gente pegar e ser embriagado pelos sentimentos, como ele nos impede de pegar e receber a cura, receber o milagre, receber a libertação, receber as promessas do Senhor. Ficar muitas vezes aí, quantas pessoas aqui na igreja, quantas pessoas já não passaram? E muitas vezes, por amizades, por sentimento, por isso, por aquilo, não vem mais na igreja. Sendo que o início era na busca do Todo-Poderoso. Amém, igreja? Mas deixaram muitas vezes o que? Se embriagar, se envolver e perdeu o rumo das coisas. Estão entendendo, igreja? Como que a gente tem que ser o quê? Sóbrio em todo o tempo, em nome de Jesus. Não deixar se embriagar ou se levar. Saul, depois que ele pegou e rejeitou totalmente, as coisas que Deus ele ordenou. Deus ele teve muita paciência com Saul. Só que aí o que aconteceu com Saul? Ele pegou, ele não obedeceu e ainda se justificava. Até que Deus ele pegou e falou assim, não, eu vou tirar o reinado. Ele tem me rejeitado, agora eu também vou rejeitar agora. Aí quando Samuel chegou até lá, o Samuel ele foi movido o quê? Por um sentimento. Samuel ele ficou com dó do Saul. Vocês querem conferir lá? Ó? Abre lá no primeiro a Samuel. Primeiro Samuel 15. Versículo 35. Amém? Diz assim:
E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Amém, igreja? Agora vai para 1 Samuel 16, é na página seguinte, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem e enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentro dos seus filhos me tenho provido de um rei. Amém, igreja? Em nome de Jesus. A pena, a dó, muitas vezes, pelas pessoas que estão rejeitando as coisas de Deus, nós não temos que ter. Temos que ter a compaixão e orar. Mas se envolver, ter dó, querer ir atrás, querer buscar, querer isso, querer aquilo, aquilo outro, e muitas vezes se envolver, quantas vezes te atrapalhou na caminhada? Agora, quando você está sóbrio, dirigido pelo Espírito Santo, e você vai até pessoa, aí é diferente. Por quê? Porque você não vai lá para se compadecer, mas você vai o quê? Para pegar e exortar dentro da palavra. Amém, igreja? Há uma diferença muito grande você agir o quê? Na sobriedade do Espírito Santo e na dó, na embriaguez do sentimento. Amém, igreja? Por isso, igreja, hoje Deus ele quer te ver liberto de várias coisas que impedem aí a tua libertação. Muitas vezes é sentimentos que vêm, muitas vezes são envolvimentos, muitas vezes é a dó, é a pena, é a ira, é a raiva. É o momento, é a situação, é um desejo. Como que Davi ele caiu? Ele viu lá a mulher e começou aqui a desejar, começou a se embriagar por isso. E olha todas as consequências que houve. Amém, igreja? Por isso que nós temos que cuidar, tratar realmente. Como que começou toda a queda de Saul? A queda de Saul começou quando Davi, ele conseguiu vencer e as mulheres vieram cantando, Davi venceu milhares, né? E mais que Saul. Aí ele se indignou e começou a surgir um sentimento de ciúmes, e começou a perseguir, e aí começou o quê? Somente queda. Ele começou a se embriagar cada vez mais naquele sentimento, na perseguição. Daqui a pouco ele estava todo perdido, porque ele estava totalmente embriagado, começou a rejeitar totalmente as coisas de Deus. Então, como igreja, nós temos que andar sóbrios. Como que nós temos que estar o quê? Cheios do Espírito Santo para nos trazer sobriedade. Para quê? Para que a gente não venha a ser embriagado aí com as coisas, com as emoções, com os sentimentos e pensamentos e sermos o quê? Temos que sair porque não podemos participar do milagre, da cura, da libertação, das promessas na tua vida. E Deus quer realizar todas elas. Agora, o que muitas vezes tem te envolvido? Qual é o sentimento? Como que você vai sair disso? Deus hoje ele tem uma solução. Abre lá em Efésios 5. Muitas vezes você pode perguntar, mas pastora, eu sou do Senhor, eu sou de Jesus, mas muitas vezes quando acontece tal situação, eu não aguento. Eu explodo, eu me entrego, isso me fascina, isso acaba elevando eu cair, muitas vezes isso acaba acontecendo realmente, eu acabo me entregando, às vezes é um sentimento de tristeza, às vezes é um sentimento de saudade, às vezes é um sentimento de raiva, às vezes é um sentimento até que eu penso até em morrer, mas eu sou de Deus, com certeza você é de Deus, por isso que você está aqui. Amém, igreja? E Deus ele quer te dar a solução, mas para isso, faz tudo conforme Deus ele está te ensinando em nome de Jesus. Então, para você entender, sentimento e milagre, operar de Deus, não andam junto. Emoção, sentimentalismo, dó, pena, raiva, ira, não anda juntamente o quê? Com milagre, com promessa de Deus realizar na tua vida a cura. Não andam junto. São coisas bem opostas. Você imagina
Se caso Jesus, quando ele foi entregue, quando ele foi traído, quando ele pegou e passou tudo o que ele passou, já pensou se ele tivesse se envolvido com sentimento? As pessoas que ele curou, entregando ele, falando, crucifica, crucifica, crucifica. Aqueles soldados esbofeteando, tirando barato da cara dele. Já pensou se ele fosse se envolver, se entregar por todo esse sentimento? Será que ele poderia falar, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem? Se ele tivesse se embriagado com todo o sentimento que envolvesse ali, nós não estaríamos aqui, igreja. Iria ter descido ali fogo e consumido todo mundo ali e tinha matado toda a humanidade. Mas o tremendo amor de Deus, ele é lindo. Ele suportou todas as coisas para que hoje nós estivéssemos aqui. E todas as promessas que veio através da cruz, você vivesse. A libertação veio através da cruz. A cura veio através da cruz. A salvação veio. As promessas. Então, a gente tem que viver. Agora, por que está impedindo muitas vezes? Por que será que muitas vezes a gente está tendo que ficar muitas vezes do lado de fora? E não poder estar participando? Aqui, ó, Efésios 5, versículo 17. Diz assim, por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você tem que se encher do Espírito, você tem que buscar, você tem que querer na tua vida, para que a sobriedade venha sobre a tua vida. Por que Jesus ele ia para o monte orar? Fazia uma cura e ia para o monte orar. Ele pegava e ensinava e ia para o monte orar. Porque ele sabia que tudo tinha que ser pelo Espírito Santo, que por ele mesmo ele não ia conseguir, mas pelo Espírito Santo ele se tornava forte, ele se mantinha sóbrio, ele não se deixava se envolver com as coisas, com as situações, com a incredulidade do povo que estava esperando ele, mas só que rejeitou a ele. Amém, igreja? Então, da mesma forma, nós não somos diferentes. Temos sim que buscar o Espírito Santo para quê? Para nós nos mantermos sóbrios, não olhar pelos olhos naturais, mas olhar pelos olhos espirituais, em nome de Jesus. Amém, igreja? E não muitas vezes, puxa, nossa, será que Deus está me percebendo? Será que algum que recebeu a cura, algum endemoniado, algum que estava mudo, surdo, Bartimeu, por exemplo, chegou assim, Jesus, está me vendo aqui? Deixa eu ficar aqui pertinho dele, assim, para ver se ele tem dó de mim. Algum chegou assim? Não chegou. Deixa eu ficar aqui bem triste para ver se Jesus, ele olha para mim. Foi assim? Não, a minha dor ela é mais forte do que aquele, então deixa eu expor aqui, né, para ver se ele vem me curar. Foi dessa forma? Não. Foram todos com fé, determinação. Aquele centurião, ele falou lá, Senhor, o meu criado, ele está paralítico, ele está mal. Eu vou até lá. Jesus falou, não, basta, meu servo vai ficar curado. Aí o que ele falou? Vai que ele já está curado, ele já está abençoado. Amém, igreja? Aquela mulher, Fenícia, quando ela chegou, Jesus ele pegou e nem deu atenção, mas ela lá, não, mas eu creio, porque até as migalhas, eu como porque eu sei que tem virtude, eu sei que tem poder, eu creio no Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso. Ele falou assim, vai, a tua filha já está curada e a tua fé te salvou. Amém, igreja? É com fé, determinação, como que a mulher do fluxo de sangue chegou até ele, chegou, Senhor, olha, vê se tem dó. Imagina quantos na multidão não estavam ali. Puxa, será que ele não podia dar só uma estendida da mão dele aqui? Eu estou andando aqui do lado. Mas aquela mulher, ela foi com determinação, crendo, confiando, não sentindo autopiedade,
mas ela foi lá porque ela sabia onde estava a cura. Jesus, ele já veio com a cura na nossa vida. Jesus já veio com a salvação. Basta agora nós irmos até Ele, em nome de Jesus. Amém, igreja? Com fé, determinação, crendo. A palavra da salvação já está na tua vida. A palavra da prosperidade, a palavra da cura, a palavra do milagre, a palavra da libertação. Basta nós não deixarmos ser envolvidos por sentimentos e irmos até Ele com fé, determinação e receber a cura em nome do Senhor Jesus. Assim como o cego que clamou não, ô Senhor, tem dó de mim, não. Tem compaixão de mim, por quê? Tem misericórdia de mim. Por que Bartimeu falou isso? Porque ele enxergava. Ele estava no caminho. Ele pegou e deixou de enxergar, deixou de seguir. Por isso que ele estava sentado ali na beira do caminho, mendigando. Aí quando ele ouviu que Jesus estava ali passando, ele pegou e começou a clamar, tem misericórdia de mim, porque ele reconhecia que tinha pecado, que tinha errado, que se tinha desviado, e aonde ele estava. Aí ele pegou e pediu, tem compaixão de mim. Aí o que ele fez? Ele tornou para o caminho, ele voltou ao caminho, ele recebeu a cura. Jesus, ele falou assim, o que você quer que eu te faça? Aí ele falou assim, ele podia fazer um prato de comida, uma roupa nova, uma casa, né? Alguns denários. Mas não, eu preciso voltar a enxergar. Eu preciso te ver, igreja, eu preciso te ver, Jesus. Eu preciso te ver para te seguir. Eu preciso. Está curado. E ele tornou ao caminho e foi seguindo o Senhor Jesus. Amém, igreja? Olha que tremendo. Olha que maravilhoso é a obra dele. Então vamos até a presença dele em nome de Jesus. A salvação está aí juntamente com você. A libertação, a tua cura, a tua bênção, a tua prosperidade, a tua salvação. Basta você agora ir até Ele com fé, determinação, confiança. O Pedro, ele não estava andando sobre as águas? Foi quando o quê? Ele começou a sentir o vento, começou a sentir medo. Foi quando? Sentimento. Então, como o sentimento, ele atrapalha. Muitas vezes você pode pensar assim, não, mas eu sou mais inferior, Deus não liga muito para mim, não, eu sempre fui rejeitado, né? Ninguém liga para mim, eu sou assim mesmo, meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, todo mundo já esqueceu de mim. É assim mesmo, Deus também não liga para mim, também é dessa forma. Abre lá, em Isaías 49. Isaías 49, versículo 14. Amém? Diz assim, porém, Sião diz, já me desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente. O 16. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te cravei. Onde que Jesus ele foi crucificado? É onde você está marcado. E tem como ele esquecer? Você está aqui, nas palmas das mãos dele. Você foi crucificado, a tua marca está ali. Não tem como ele te esquecer, igreja. Então para com essas coisas de, para mim não dá mais. Eu não tenho força. Para mim não dá. Eu sou muito explosivo. Eu sou isso. Eu sou aquilo.
Joga isso tudo por terra em nome de Jesus, porque a salvação está aí. Basta você tomar posse na tua vida em nome de Jesus Cristo, jogar fora tudo aquilo que é sentimento, jogar tudo que é fora, tudo aquilo que vem no emotivo, te deixar mal, te deixar ruim, te deixar se sentindo lixo, se deixar sentindo a pior pessoa do mundo. Joga isso por fora. Ele te deu grande valor, ele morreu lá na cruz por você. Amém? Para que você conquiste tudo isso, e não que você somente observe e fale, nossa, que legal, mas é para o meu irmão, é para você. Fala, é para mim. Em nome de Jesus, todas essas promessas é para você. O amor incondicional dele é por você, igreja, é por cada um de você, por cada um de nós, em nome de Jesus. Toma posse disso, entenda, compreenda. Não vamos ser insensatos de forma alguma. Vamos parar de se embriagar o quê? Com vinho. Vamos parar de embriagar com essas, muitas vezes, bebidas fortes que vêm só para querer matar a nossa fé, destruir o Senhor Jesus na nossa vida. Joga isso por terra de uma vez por todas e se encha do Espírito Santo. Para quê? Em toda situação, pode ter certeza, igreja, você pedindo, você orando, você se enchendo da presença do Senhor, você vai ter visão em relação a todas as coisas, você vai conseguir manter a santidade, você vai se consertar na presença do Senhor, você não vai estar cometendo erro atrás de erro e te deixando desanimado, até querer jogar tudo para o alto, não. E o inimigo querer fazer a festa na tua vida. Não, você vai ter vida. Rios de água viva fluirão dentro de você. Amém? Essa é a promessa do Altíssimo para ti, para você viver em santidade, para você viver próspero, para você viver a salvação, para você viver a cura, para você viver a libertação, para você viver a salvação de Cristo em nome de Jesus. E através da tua vida você contagiar a todos que estão do teu lado em nome de Jesus. Amém, igreja? Agora vamos jogar fora tudo aquilo que muitas vezes está te atrapalhando, tudo aquilo que fica muitas vezes te envolvendo. Só você que pode fazer isso. É a tua casa, não é? Então você sabe aquilo que presta, aquilo que não presta. Então arranca fora em nome de Jesus tudo aquilo que não presta. Eu não posso fazer isso por você. Mas faz isso, joga fora tudo aquilo que está te atrapalhando, sentimento, pensamento, tudo aquilo que é dependência, tudo aquilo que é inferioridade, tudo aquilo que é superioridade, tudo aquilo que é muitas vezes, nossa, será que eu estou sendo enganado? Será que é verdade mesmo? Lança fora tudo isso, porque o Espírito Santo está falando diretamente ao teu coração e é Ele que confirma a palavra da pastora. Amém, igreja? Ele vai até a divisão da alma do Espírito e é isso que convence em nome do Senhor Jesus. Então lança fora tudo isso e se preencha aí do Espírito Santo de Deus. Se preencha, aí você vai vendo que dia após dia você vai enxergar as coisas mais claras. Porque você enxergando as coisas mais claras, você vai perdoar mais fácil. Você vai ter compaixão, você não vai ter raiva da pessoa. Você vai ter compaixão, não é dó. Dó faz você muitas vezes se envolver, querer estar ali, querer passar a mão na cabeça. Não, é diferente. Compaixão é, Senhor, eu busco em oração por essa alma, por essa vida. Senhor, tem compaixão dessa alma em nome de Jesus. Você busca em oração, você não deixa se envolver, você não se deixa se contaminar. Amém, igreja? Mas você busca no Senhor. Vamos buscar essa presença, igreja? Porque pode ter certeza, você vai poder perdoar mais, você vai poder amar mais, você vai poder ter mais misericórdia das pessoas. Você vai ver com os outros olhos, não é essa unção que você está recebendo? E é essa unção que vai fazer com que você enxergue todas as coisas. Você vai começar a ver pelo mundo espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades que vêm querer aproveitar o teu sentimento, a tua emoção, para querer atrapalhar todo o teu caminho. Para tirar aí a tua cura, para tirar a tua santidade, para tirar aí o teu milagre, para tirar a tua salvação. É esse principado e potestade que a gente luta e batalha. Não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso irmão, não é contra o nosso pai, não é contra a nossa mãe, não é contra o nosso filho, não. Não é contra a Batian lá da fábrica, não. É contra os principados e potestades. Se a gente enxerga isso, porque você pode ver que o moço,
o moço do profeta, quando ele saiu e viu ali, ele ficou desesperado de medo, não é verdade? Mas o profeta, Senhor, abre os olhos do moço, porque o profeta ele estava cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor. Amém? Imagina, olha, agora vamos falar dos que agiram na fé e que não deixaram se envolver pelo sentimento, né? Vamos falar de Moisés. Quando estava ali mais de 2 milhões de pessoas que saíram ali, né, da terra do Egito, ele estava ali na frente. Aí daqui a pouco aparece o quê? O Mar Vermelho, né? Aí atrás é Faraó com seus milhares de cavaleiros, cavalos, tudo pronto para matar. E o que ele fez? Ele se desesperou. Foi? Ele ouviu a voz de Deus e agiu com sobriedade. E foi abrir o Mar Vermelho e a obra, a libertação se cumpriu ali em nome de Jesus. Amém, igreja? José do Egito, quando a mulher de Potifar chegou lá, queria agarrar o garoto, o rapaz, jovem, bonita, sedutora, né, com toda aquela manha, porque já era casada. O que aconteceu? Ele abraçou ela, se entregou. Não, você sabe. Ele pegou e saiu de lá. Saiu correndo. Por quê? Porque ele preferia estar numa prisão servindo a Deus do que muitas vezes ali com uma mulher e servindo ao diabo. Amém, igreja? Ele fugiu dessa presença, ele preservou a santidade dele. E o que ele fez? O que os irmãos dele fez com ele? Deu como morto ali para o pai. E quando, né, José ele cresceu, se tornou ali, né, o segundo maior no Egito, ele ficou cheio do ego? Não, ele continuou servindo ao Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? E aí, quando veio os parentes dele, ele pegou e falou assim, agora eu vou aproveitar, agora vai ter que trabalhar para mim. É assim? Não. Se lançou aos pés dele, abraçou, chorou. Amém, igreja? Por quê? Porque ele estava em todo o tempo ali ligado com Deus. E ele não deixou ser envolvido por ódio, raiva, vingança, ego. Mas o que ele fez? Ele amou. Ele amou e perdoou. Amém, igreja? É dessa mesma forma que ele quer cada um de nós. Senão ele ia ser escravo de um rancor, ele ia ser escravo de uma mágoa. Já pensou, igreja? Que terrível, mas não. Ele pôde amar, ele foi próspero, ele foi abençoado. E da mesma forma, cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Sadraque, Mesaque, Abidinego, todo mundo lá, se empolgando ali, se dobrando, né? Era governador, era ministro, era isso, era aquilo, todos se dobrando ali ao som da música, da batida ali. Aí Sadraque, Mesaque e Abidinego falou assim, eu não. Mas você vai ser jogado na fornalha. Melhor estar com Deus do que negar o meu Senhor. Aí o que aconteceu? Eles foram jogados. Não foram? Eles murmuraram? Não, continuaram firme na presença do Senhor. Não deixou ser embriagado. Não, mas o Senhor me deixou. Ai, agora eu estou caindo aqui dentro da fornalha. Virou churrasquinho. Não. Continuaram confiando e crendo. Se fosse para morrer, glória a Deus que estava lá com o Senhor. Se era para estar ali, para um ir no testemunho, glória a Deus, porque eis-me aqui também. Amém, igreja? Daniel na cova dos leões. Tantos exemplos, igreja. Daniel na cova dos leões ali. Mas também quantas vezes que Daniel ele orava por dia? Cheio da presença do Senhor. Cheio da presença do Senhor. Agora, Sansão, consagrado ali, nazireu. Você não encontra ele orando. Você encontra ali no último capítulo só. Buscando. Até então ele brincava, ele era nomeado, chamado, escolhido, mas até então você não vê ele orando. Você não vê ele tendo comunicação com Deus. Você vê ele muito valente ali, com a força ali, tudo tal, né? Porque Deus ele era com ele, mas você não vê ele se enchendo da presença do Senhor, se humilhando na presença do Senhor, adorando ao Senhor, não. A não ser quando ele acabou, né, estando escravo, quando ele foi pegar e foi orar, fez a última oração dele.
que ele pegou e falou assim: Senhor, me dá essa última vez essa força. E foi quando ele destruiu todos os filisteus. Amém, igreja? Mas também ele morreu ali. Então, igreja, você tem vários exemplos em como a sobriedade no Espírito Santo te dá vitória, te dá libertação, te traz a cura, te traz a bênção. Então, vamos viver isso. Vamos parar de ficar vivendo pelos próprios sentimentos, impulsos, emoções, lamentos, inferioridade, superioridade. Chega. Isso acontece quando a gente está vazio de Deus. Agora, quando a gente se preenche do Espírito Santo, pode ter certeza, a tua visão clareia, porque é o azeite que vem na nossa vida. Amém? Nós somos a lâmpada para quê? Para estar acesa. A gente precisa sempre desse azeite. Amém?